Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. Pessoal, na última aula eu deixei algumas atividades para vocês fazerem. Eu vou iniciar essa aula fazendo a correção, tá bem? Número 1. Como podemos identificar as manifestações culturais africanas na cultura brasileira? Podemos identificar através da música, da culinária, da dança, de expressões artísticas, do artesanato. Então, a cultura africana, né, pessoal, ela exerceu forte influência na cultura brasileira. Inclusive, foi a partir da cultura africana e da cultura portuguesa que se estabeleceu, que se criou, né, que se formou a cultura brasileira. Junto com a cultura indígena, né, que é extremamente importante, que a gente não pode deixar de falar. Dê exemplos da influência da cultura africana na religião, na culinária e na música. Na religião, nós podemos identificar a influência da tradição Lavagem do Bonfim, que é aquela tradição que eu falei para vocês, que ocorre todo ano em Salvador, né? Na culinária, a influência ocorre em comidas típicas como a feijoada, o acarajé, o vatapá. Na música, podemos identificar a influência no samba, no maracatu, no maxixe, e tem diversas outras formas de expressões culturais, né, pessoal? Brasileiras que sofrem influência da cultura africana. Qual a importância das comunidades quilombolas para a preservação da cultura africana? Lembra que eu falei para vocês que as comunidades quilombolas, elas preservam os costumes dos povos africanos, a história, os hábitos. As comunidades quilombolas são importantes por preservarem a cultura africana, assim como seus saberes, hábitos e costumes. Como são as escolas quilombolas? As escolas quilombolas, pessoal, tudo que a gente aprende na escola regular, tudo que vocês aprendem, né? Nas escolas quilombolas, os estudantes também aprendem, e eles aprendem ainda sobre os povos africanos, sobre a história dos povos africanos. Nessas escolas, inclui o conteúdo regular, mas ensina de forma mais aprofundada os conhecimentos da cultura africana. O conhecimento dos mais velhos é muito valorizado nessas comunidades, é a tradição oral, né? É aquele conhecimento que é passado de geração para geração. Como a cultura africana chegou ao território brasileiro? Ela chegou através das pessoas, né, gente, que foram trazidas à força aqui para o território, dos negros, né, as crianças, os homens e mulheres. E essas pessoas, né, elas pertenciam a diferentes povos no continente africano. Então, junto com elas, vieram todos os seus saberes, toda a sua cultura, toda essa diversidade de conhecimento. Chegou através das pessoas que foram trazidas à força da África para o nosso território. Eram crianças, homens e mulheres que pertenciam a diferentes grupos e que possuíam diferentes culturas, hábitos, costumes e até mesmo línguas variadas. Pesquise o significado das palavras caçula, cafuné, miçanga, molambo, moleque e quitute. Todas essas palavras, pessoal, são palavras de origem africana, né? Caçula, último filho, irmão mais novo, é o irmão caçula, é o mais novinho de todos. Cafuné, carinho, afago, mimo, quem que não gosta de um cafuné na cabeça, né? Miçanga, cotas de vidro pequena e colorida. São aqueles pedacinhos, né, gente, que faz pulseira, que faz bijuteria. São essas miçanguinhas, né, que a gente fala, minha pulseira de miçanga, meu colar de miçanga. Molambo, pedaço de pano velho, roupa velha. Moleque, menino jovem, menino novo. Quitute, comida refinada ou petisco. Finalizamos a nossa correção. Na última aula, nós falamos sobre a cultura afro-brasileira. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a cultura indígena, uma cultura extremamente rica e extremamente diversa, e uma cultura presente também na nossa cultura brasileira. A cultura indígena, ela exerceu também muita influência no desenvolvimento da cultura brasileira, né, pessoal? A gente tem que lembrar que quando os portugueses chegaram aqui no litoral brasileiro,
os indígenas eles já estavam aqui. Então, eles já possuíam sua forma de viver, eles já possuíam seus hábitos, eles já possuíam seus costumes, eles tinham uma organização social baseada no coletivismo, ou seja, era tudo era pensado no grupo, tudo era dividido de forma igual. Tinha ausência de política, ou seja, não tinha um governo, não tinha um presidente, não tinha um prefeito, tinha uma hierarquia, mas só por organização, né? Para organizar melhor a tribo, que eram os líderes da tribo indígena. Na religião, predominavam as religiões animistas, né, que vão compor o imaginário desses povos. Esses povos, eles são politeístas. O que quer dizer isso? Eles acreditam em várias divindades, em vários deuses. As religiões animistas, gente, é aquelas onde eles cultuam fenômenos naturais, como a lua, como o sol. Eles vão valorizar o contato com a natureza e vão valorizar a natureza também. Por que eles vão fazer ter toda essa valorização? Porque para eles é a mãe natureza, né? É da natureza que eles vão sobreviver, é na natureza que eles vão retirar seus alimentos, é da natureza que eles vão retirar a matéria-prima para fabricar seus utensílios. Então, a natureza, gente, é muito importante para esses povos. Então, preservar as terras indígenas é extremamente importante para preservar as suas tradições. Eles praticam a caça, a pesca, a coleta e a agricultura familiar. Na agricultura familiar, eles vão cultivar alguns produtos, como mandioca, como milho, dentre outros. Os indígenas, gente, eles também eles possuem uma cultura riquíssima e eles fabricam diversos objetos para atender às suas necessidades. A arte indígena ela é característica porque essas produções, todas elas têm um objetivo, têm um fim. Elas não são simplesmente produzidas para serem apreciadas. É uma arte produzida com um fim, com um objetivo. É a fabricação de utensílios religiosos e de decoração com base em argila, madeira, bambu e penas de aves. É a arte plumária, né? A arte plumária é a utilização de penas e de plumas de aves na confecção de enfeites para o corpo. Comumente é utilizada como identidade da tribo. Nessas imagens eu trouxe para vocês verificarem, né, como que é essa arte plumária. Observem como é bonita, né, esses enfeites que eles utilizam. E nessa imagem 3 nós temos alguns objetos de alguns utensílios de confecção indígena. Os índios, gente, quem já viu o índio, né, já viu que eles usam muitos adornos, né, eles usam colares de peças naturais, eles usam os adornos, né, feitos com as penas de aves, com as plumas de aves, e pinturas, né, corporais. Essas pinturas, gente, elas são realizadas com materiais extraídos da natureza. E todos esses adornos, todos esses enfeites têm um significado. Existe uma simbologia, né, atrás desses adornos, atrás dessas pinturas. Eles podem estabelecer a identidade cultural dos povos indígenas, pode fazer a diferenciação das tribos, pode estabelecer sobre a religiosidade, sobre a cultura. Então, cada enfeite desses, cada forma de enfeite vai ter um significado, vai ter uma simbologia. E são esses enfeites, esses significados, né, esses adornos que vão caracterizar essa identidade indígena. As penas, a tinta, a palha e a argila são quatro dos materiais mais utilizados pelos indígenas nas confecções de seus utensílios, que se tornaram arte, e é uma arte muito presente na cultura brasileira, na arte brasileira. Os objetos de cerâmica surgiram da necessidade de armazenamento de água e de alimento. Lembra que eu falei para vocês que toda criação indígena ela tem um fim, ela tem um objetivo? Observem que os potes de cerâmica, né, esses utensílios de cerâmica, eles tinham como objetivo armazenar água e alimento. Os cestos também vão surgir da necessidade de armazenar alimento e de transportar alimentos também. Quando eles vão lá na colheita, que eles colhem seus alimentos, né, colhem seus produtos, esses cestos vão servir para transportar esses alimentos colhidos.
Então, esses indígenas, eles possuem grande habilidade para tecelagem. Os cestos, em sua maioria, gente, eles são feitos a partir de folhas de palmeiras. Então, tudo que os indígenas eles utilizam para fabricar seus utensílios, para construir, para fazer seus utensílios, é de origem natural. Na alimentação indígena, eles utilizam variados produtos, frutas, legumes, verduras, raízes, caules, peixes e carnes de caça. Frutas como o caju e o açaí eram comuns na alimentação de povos de algumas localidades, tá? Não de todos os indígenas. No Brasil, o hábito de consumir mandioca foi herdado da cultura indígena. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Quando os portugueses eles chegaram aqui no território brasileiro em 1500, nem todas as plantas que cresciam na Europa se adaptaram aqui no Brasil. Dentre essas plantas, o trigo, gente. E o trigo, ele era muito utilizado por esses europeus. Então, esses portugueses, eles precisaram se adaptar à forma de alimentar dos indígenas. Então, eles acabaram usando a mandioca para fazer vários tipos de alimentos, a farinha, a tapioca, fazer caldos, né? Então, a mandioca, o hábito de consumir mandioca aqui no Brasil, ele está fortemente relacionado aos indígenas, porque os indígenas foram eles que inseriram esse alimento na cultura portuguesa, na alimentação portuguesa. Dentre os produtos cultivados pelos indígenas estão o milho, feijão, mandioca, batata, amendoim, cará, dentre outros. Pessoal, falei para vocês que quando os portugueses chegaram aqui no território brasileiro, os indígenas eles já estavam aqui. E nós ainda, gente, temos muitos indígenas distribuídos por nosso território, o que é muito bom. A população indígena, ela está crescendo novamente. Esse mapa, ele está apresentando para a gente a distribuição dos parques e das terras indígenas pelo território brasileiro. Os parques indígenas são locais onde temos vários povos, vários indígenas, indígenas de diferentes etnias. É importante a gente lembrar que os indígenas eles fazem parte da população brasileira. Eles fazem parte da população brasileira e foram extremamente importantes para a formação da nossa população, né? Além da formação da nossa população, eles também exerceram extrema importância na formação da nossa cultura também. Por isso que fala que nós somos um país diverso, temos uma diversidade muito grande, porque nós temos a influência de vários povos, de várias culturas. Atualmente, há pouco mais de 80 grupos indígenas que ainda não fizeram contato com a sociedade onde vivemos. Esses 80 grupos de indígenas, gente, eles ainda não fizeram contato com a sociedade onde vivemos. E diferente do que muitas pessoas pensam, existem vários grupos indígenas que usam celular, que assistem TV, que estudam, que vão à faculdade, porque às vezes as pessoas têm a ideia que os indígenas eles estão longe, eles não se comunicam com a gente, mas não, eles fazem parte da nossa população e muitos deles estão inseridos na nossa sociedade, muitos deles vivem nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Quase 900 mil indígenas se encontram distribuídos por todo o Brasil. Existem, gente, mais de 250 povos indígenas no Brasil, com mais de 150 línguas diferentes. Na cultura indígena também existe uma importante contribuição dos indígenas para a gente. Essa contribuição são os mitos. Os mitos, gente, são histórias fantasiosas, tá? Mas por meio deles é possível compreender as culturas dos povos nativos. Alguns procuram explicar a origem do mundo, dos seres humanos, dos animais, das plantas e dos fenômenos naturais. Esses mitos eles são passados de geração para geração, por meio da oralidade, por meio da contação de histórias. Essa imagem aqui representa a contação de histórias, eles praticando a tradição oral.
E essa tradição oral, ela é extremamente importante, porque além de preservar os saberes, a cultura desses povos, essa tradição ela valoriza também o conhecimento dos mais velhos. Nós falamos que no território brasileiro existem alguns parques indígenas. O parque mais importante, gente, de reserva indígena no Brasil é o Parque do Xingu. O Parque do Xingu ele foi criado em 1961. Como a gente pode ver aqui pelo mapa, ele está localizado no estado do Mato Grosso. Observem aqui, na região centro-oeste do território brasileiro. Neste parque estão localizadas, gente, mais de 14 etnias diferentes dos povos indígenas. Esse parque ele foi criado em 1961 e ele surgiu da ideia da preservação ambiental e da preservação desses povos indígenas. E embora seja um parque que tenha garantido a sua preservação, esses indígenas eles ainda sofrem, né, com a invasão de suas terras. Então, apesar desses povos terem culturas diferentes e falarem línguas diferentes, eles se organizam em grupos para tomar decisões em relação à preservação das suas comunidades. O parque possui 3.600 habitantes de 14 etnias diferentes, reunidos em 30 aldeias. Muitas dessas etnias estão em áreas mais preservadas do contato com a sociedade em que vivemos, ou seja, muitas dessas etnias realizam pouco ou nenhum contato com a sociedade em que vivemos. As escolas indígenas, assim como nós, né, gente, temos direito à educação, os indígenas também têm, como eu falei para vocês, eles fazem parte da população brasileira, eles estão inseridos no território brasileiro. A educação desses povos indígenas, ela acontece em duas línguas, na língua materna, que é a língua original desses povos, e na nossa língua, no português. Os povos indígenas têm direito a uma educação escolar específica. Deve levar em consideração a cultura, a língua, os costumes e o modo de vida destes povos. Na maioria das escolas indígenas, os alunos recebem educação bilíngue. De acordo com o Censo Escolar de 2008, existem 2.698 escolas indígenas distribuídas pelos estados brasileiros. E a tendência, pessoal, é somente crescer, né, evoluir esse número de escolas para atender uma população ainda que está em crescimento, para atender uma população maior, né? E essa escolarização, ela é importante por quê? Porque esses indígenas, eles vão estar de fato inseridos na sociedade brasileira. Só que é importante a gente ter em mente que essa escolarização não pode fazer com que esses indígenas percam sua cultura, percam a sua identidade cultural, percam a sua identidade enquanto povos indígenas. Deve-se valorizar a sua cultura, deve-se valorizar a sua diversidade e deve-se valorizar também seus hábitos de vida, seu modo de viver e seus costumes. Pessoal, vou encerrar por aqui a nossa aula. Tem uma historinha que eu vou deixar aqui para vocês lerem. É a historinha do Papa Capim. É um personagem criado pelo Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Eu acredito que vocês vão gostar da historinha. Essa historinha ela retrata sobre os indígenas, né, como eles vivem, que eles acreditam. Vai trazer um pouquinho dessa cultura para gente. E é uma historinha bem bacana. Eu espero que vocês gostem.
Tem essas atividades para vocês fazerem, tá? Do livro de história. Se for preciso, gente, assistam a videoaula novamente, façam anotações, registrem no caderno para fixar melhor o conteúdo. Boa aula para vocês, bons estudos e lembrem-se, juntos no caminho certo. E até a próxima aula.